Bem-vindos ao episódio número 88 e o último episódio do ano 2022. Eu sou o Manuel Maurício e comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Como é que é? Olá, meu caro. Tudo bem? Eu já estou a comer pinhões, que normalmente é só no fim de ano, não é? Na noite de passagem de ano, acho eu. Não sei. Tudo em altas, malta. Por Todos, acaso não é muito não? a minha cena, pinhões e coisas do género. E frutos secos e frutas cristalizadas e coisas assim. Yeah, frutos secos só tipo caju E e... uma cervejinha. Exato. Tem vocês, pá. Olha, eu esta semana conheci um tipo fora de série. Não vou dizer o nome dele, porque ainda estou para perceber. hum, hum, falta-me a palavra. Bom, é um tipo claramente brilhante, português, e que era físico, e depois, fez como muitos físicos, fez a transposição para o mundo do investimento, das finanças, e agora está a fazer a transposição para outro mundo. É engraçado, e depois vou contar-vos aqui algumas coisas. Eu fui visitar a casa dele como agente imobiliário, pá, e começo a ver os livros, a biblioteca, e não era ele que estava a mostrar a casa, era um amigo. E começo a ver a biblioteca dos livros, e os livros todos que nós temos, epá, um monte de livros sobre investimento, e olha, este gajo está a casa dos meus. E começo a pesquisar um bocadinho melhor, começo a perceber que ele deve ser tipo Head Funds Manager e tal, gera dinheiro, porque depois tinha alguns livros sobre gestão de portfólios e tal. E eu pergunto ao amigo como é que se chamava o proprietário, fui ao LinkedIn atrás dele e disse: Olha lá, meu, eu gostava de conhecer. E ele está bem, ok. E ontem fomos nos conhecer, fomos ali à padaria portuguesa ao pé do Campo Pequeno. Epá, e deparo-me com um tipo completamente fora do normal, brilhante. São poucas vezes as que eu digo que alguém é brilhante. Tipo, claramente, este tipo não é uma pessoa comum. Começa a perceber doutorado em física, depois doutorado em, se não estou em erro, em alguma coisa relacionada com investimento. Ele disse que já nem se lembrava do nome da tese. E o gajo está a fazer física em Inglaterra, está a fazer, sim, a fazer física, investigação, e começa a ver o chefe dele e diz que o chefe dele estava ali num gabinete só a produzir papers para poderem ter financiamento para ele e os colegas poderem estar a avançar. Isso é uma história. E ele disse: "Epá, não é este o trabalho que eu quero." Tipo, estava a olhar para o chefe e estava a pensar: não é este o futuro que eu quero. Que outra coisa é que se pode fazer parecido com o que eu faço hoje, análise de dados, de informação, e que seja diferente disto? E depois ao lado tinha a Faculdade de Gestão e disse, pá, foi bater à porta da Faculdade de Gestão e disse: Olha, eu gostava de dar umas aulas aqui. O que é que vocês têm aí para mim? E perguntaram: sabes o que é uma ação? Não. Sabes o que é uma obrigação? Não. Pá, então não tens aqui lugar. E ele ficou assim um bocadinho chateado. Então, o que é que me recomendas fazer? Pá, recomendo fazer o nosso mestrado. Imediatamente fez o mestrado, melhor aluno do mestrado, e o prof que lhe vai dar o diploma de melhor aluno era o prof que lhe tinha dito que não ao início e que ele devia fazer o mestrado, só que ele já não se lembrava. E vai lá este tipo e diz: Olha, eu sou aquele que veio aqui há um ano, e agora já tens aqui alguma coisa para eu fazer? E ele: Opa, obviamente que sim, portanto fica já aqui. A partir disto, tipo, já andou por montes de sítios, basicamente é um quant. Portanto, é tudo quantitativo, quanto macro, ok? Muito na onda do Jim Simons e da Renaissance. Portanto, encontrar sinais que eventualmente criam, como é que se diz, consequências no mercado de ações e começar a perceber sinais desse. Epá, e é um tipo mesmo de quanto de ir lá atrás buscar sinais desde não sei quando, desde que há dados e ir buscar dados que um gajo nem sabe onde é que os vai buscar, por aí fora e depois desenhar estratégias baseadas em sinais, em tipos de estratégia, value, etc, etc. Combinar estratégias, e pronto, e por aí fora. E isto é só um bocadinho da conversa. Ele tem-me a explicar aqui várias coisas. No meio disto tudo já fez, trabalhou mais ou menos, ou trabalha como consultor, ou seja, desenvolve estratégias para Malta na City em Londres e por aí fora. Pá, e depois a conversa dá assim uma grande volta. Tipo, de repente começamos a falar. Eu perguntei-lhe o que é que estás a fazer agora, e ele olha assim à volta, tipo, a ver quem é que está a ouvir a nossa conversa.
e está a dizer o que ele faz é data crunching. Portanto, é buscar dados e analisar dados ao detalhe. E, portanto, está a analisar a história das vacinas do Covid. Não sei exatamente como é que se lembrou disso, mas está a analisar, basicamente, está a analisar hum, a taxa de mortalidade e taxas de, como é que se diz, de deficiências, não é deficiências, tem um nome como disabilities, deficiências talvez, em vários países, em várias demografias, em várias idades, etc, etc, e está a fazer um projeto que eu vos posso partilhar depois aqui o link. Ele acredita, ele e os outros cientistas que estão a fazer isto acreditam que possa existir, porque os números de mortalidade estão a aumentar e os números de disability estão a aumentar, especialmente depois das vacinas, ok? Portanto, começa a entrar aqui num tema que o gajo estava-me a dizer. Era qualquer coisa como teoria da conspiração, e ele estava a dizer, pá, tu o que é que fazes quando vês essas teorias da conspiração no Twitter, nas notícias, etc. E eu, pá, algumas presta alguma atenção, outras não, e ele estava-me a dizer, desculpem, o telefone está aqui a marar, e ele estava-me a dizer, pá, eu vou confirmar todas, eu vou buscar a data, analisar a data de todas as coisas com que me deparo, e vou eu buscar a informação que é para não estar a formar a opinião baseada em coisas que me vêm ou pelas redes sociais ou por aí fora. Portanto, eu vou confirmar as coisas todas para poder formar a minha opinião. Eu, ok, tudo bem. Não me pareceu nada de extraordinário ou de estranho, porque muitas vezes eu já tive conversas com, por exemplo, com anti-vaxxers e não me parece que ele seja anti-vaxxer. Vocês claramente percebem que a conversa ali de repente vira para uma coisa que não é nada racional. São pessoas que, com quem é difícil de raciocinar logicamente. E esse caso, claramente, o que dá para fazer com ele é raciocinar logicamente. Bom, e ele está a fazer um projeto em que partilha a informação, a data toda e põe-a toda em gráficos que podem mexer, por exemplo, Portugal, por quarter, por ano, os ranges das idades, a taxa de mortalidade versus o baseline, e depois ele diz que o baseline foi mexido, curiosamente, as pessoas que só têm uma dose da vacina, quando a vacina é de duas doses, ou três, ou quatro, por aí fora, que só tomaram uma dose são considerados como não vacinados, porque a vacina era considerada duas doses para ser vacinado, mas eles foram inoculados, só que nos números estão considerados como não vacinados. Portanto, o baseline de comparação de os vacinados para os não vacinados está completamente enviesado, porque nos não vacinados está muita gente só com uma dose que depois teve problemas e que não tomou a segunda e terceira dose. Portanto, é um tipo que vai mesmo ao detalhe de como é que é feita a metodologia da estatística, e da estatística ele diz de todos os institutos de estatística conceituados de onde se vão buscar as fontes, ele vai confirmar a metodologia de todos. Essa é uma fricaria engraçada. Pronto, e isto tudo para dizer, depois ele estava-me a dizer, eu neste momento não estou a desenvolver estratégia nenhuma, não me estou a aproveitar disto. Ele estava a dizer, por exemplo, em 2006 que já estava a ver, e depois eu fui ver aqui na Fred, curiosamente, ele disse que viu claramente a bolha do housing market. Ele estava a trabalhar para um fundo quântico na City, não sei se lá dentro ou como consultor, porque estava a ver as building permits, se forem ver à Fred, as building permits nos Estados Unidos, a partir de 2006, começam a cair brutalmente até 2009. E ele vai dizer ao fundo com quem estava a lidar, a trabalhar, que, opa, eu estou a ver isto tem sido um leading indicator de todas as décadas, quando as building permits caem e estão a cair como nunca caíram, dá asneira e há uma recessão e há uma queda do mercado. E eles disseram, ok, mas isso não é o nosso métier, portanto nós não podemos fazer nada em relação a isso. Eles tinham uma estratégia diferente, não sei o que era, mas não podiam agir sobre esta informação porque não era o métier deles. E depois eu fui ontem ver a Fred, e é curioso que mesmo a partir de 2006 começa uma queda brutal de building permits nos Estados Unidos. Ele diz que é um grande leading indicator entre vários que ele descobre, ou que vai testando, vai fazendo backtesting de vários leading indicators. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que com estes leading indicators que ele diz que está neste momento a descobrir, que são as mortes e taxas de, como é que se diz? De Vacinação?
Não, de disability, Deficiência. que ele está a ver aumentar. Uma das estratégias possíveis seria shortar Modernas, Pfizers e Johnsons e ir longo casas mortuárias, empresas de caixões, etc, etc. Ok, eu achei interessante. Ahm, Vale o que vale, mas é curioso que é alguém. Eu gostava muito até de conversar dos três com ele e carregava-me de perguntas porque é muito interessante. É um gajo, claro, até me fez lembrar assim aquele Rain Man. O gajo nem olha, tipo, nem olha para ti, não mantém contacto visual, claramente está sempre a fazer contas na cabeça dele. É muito engraçado, eu gostei muito de conhecer este tipo. E pouco a pouco acho que vou falar mais com ele. Ele tem um livro publicado, falámos para. Eu vou ler o livro. Ele diz: opá, hoje em dia já não aceito falar com ninguém que não tenha lido o meu livro, porque, porque é preciso passar horas a explicar onde eu estou hoje em dia antes de começar a ter uma conversa. Portanto, eu dou às pessoas o livro, leiam o livro antes e depois podemos conversar, que é curioso, achei engraçado. E também já vos digo qual é o livro. Eu não quero dizer quem é a pessoa, porque a pessoa não me deu autorização de falar sobre ela e pareceu-me assim um nadinha diferente do normal, mas um dia vou aqui falar abertamente e sobre a pesquisa e por aí fora. Mas achei super interessante. Não é todos os dias que se conhece uma figura assim. Isso para dizer, e depois a conversa começa a desenvolver-se, e ele estava-me a dizer: opa, há pessoas que vêm ter comigo, amigos e tal, e dizem a ciência é isto, a ciência é aquilo. E ele estava a dizer: opa, se há alguém que sabe o que é ciência, sou eu que sou de duplo doutorado, e não existe uma coisa como ciência. Existe método científico, conhecimento científico, hipóteses, testes. Não há uma coisa como ciência é isto, é imutável. A ciência ou o método científico é exatamente baseada em pôr-se a si próprio em causa, pôr em causa o conhecimento que temos atual. E é sempre criar dúvida e testar a dúvida, testar a hipótese. Portanto, as pessoas que hoje em dia, e ele é muito crítico dos mídias, as pessoas que hoje em dia dizem não, a ciência diz isto e tu não podes sequer duvidar, e já falámos disso aqui várias vezes, duvidar ou tentar uma hipótese nova, hum, hoje em dia és posto de lado, muito pelo mainstream media, etc, etc. E curiosamente eu começo a ver Mas o aí, Mark aí Andreessen e o Elon Musk a a questão é que isso falarem é. sobre isto no Twitter. A questão é que isso depois é feito exploit desse facto pela o pessoal da demagogia, depois explora isso de maneira a denegrir quase a ciência, não é? De maneira a dizer, pá, isto é tudo questionável e tudo duvidável e portanto, como é que tu sabes que isso é verdade ou não? E depois apoiares-te em crenças, não é? Isso é verdade, tu deves questionar tudo em ciência, mas também é verdade, tu deves questionar enquanto não tens factos, enquanto não tens dados observáveis, não é? Quer dizer, imagina, se eu tenho factos ou dados observáveis que me expliquem ou que me levam para um lado, não é? Esse, obviamente, que é o lado que deve ser apoiado e o mais provável, não é? Agora, se aquilo é 100% certo, pode não ser, mas enquanto não me provarem outra coisa, aquilo é. Estás a Lá está. perceber? Sim, sim, mas há aqui coisas que nem sequer consegues provar. Depois há estas teorias da conspiração, por exemplo, do Fauci. Tipo, os Estados Unidos proibiram, ou o Obama proibiu, uma cena que se chama, estou-me a esquecer do nome, que é desenvolver as mutações de vírus para avançares com a ciência, para prever já as mutações dos vírus na natureza e arranjar as vacinas, etc, etc. E o vírus do coronavírus já estava patenteado depois começa a entrar em detalhes que eu não consigo explicar perfeitamente, mas estive a ver. E, tanto quanto se sabe, e pelos vistos há evidências, que o coronavírus passou dos Estados Unidos para o Canadá, laboratórios, e do Canadá para o laboratório de Wuhan, ok? E os Estados Unidos financiam o laboratório de Wuhan. E o próprio Dr. Fauci vem dizer, nós financiamos o laboratório de Wuhan. Portanto, aquilo que parece que aconteceu é, os Estados Unidos não podem fazer, e isto falta uma palavra, eu já vou encontrar, este desenvolvimento de novas estirpes ou de novas mutações de vírus, porque é eticamente questionável, etc, etc. Portanto, fazem isto fora de portas e continuam a financiar a investigação. Okay? E o próprio Fauci admite que financiar o laboratório do Wuhan só não diz nós não financiamos este coisa específica, este método específico para desenvolver mutações de vírus. Agora, se eles usaram para isso ou não, é outra dúvida. Mas pronto, isto para te dizer, Diogo,
pelos Mas isso vistos, já não tem a ver existem. com ciência, isso Não, já mas, tem a ver. pronto, mas isto é uma das coisas, só para te dizer, Isso, existem isso- alguns focos de. Espera aí, já agora. mas isso não é ciência, isso é. Calma, Existem são factos evidências. e nem eu nem tu temos acesso aos factos, ou podemos não ter acesso, ou podem tentar ludibriar factos. Mas isso não tem nada a ver com ciência, isso tem a ver com aconteceu uma coisa ou não aconteceu, não Não, é? isto para te dizer, espera aí, para fazer um E eu nunca vou paralelismo. saber se aconteceu ou não aconteceu. Eu só Mas sei deixa-me que as só dizer, instituições me para dizem. fazer um paralelismo, este tipo com que eu estava a falar diz, desde o início das vacinas, que há cientistas a estudar os efeitos secundários das vacinas, mas têm sido abafados. E estão lá, tu podes encontrá-los e podes encontrar a pesquisa deles e os dados e tudo, só que não têm tido o prime time que todos os outros têm. Estás a ver? Portanto, Mas é aí que eu acho que lá está, mais uma vez, fugimos à questão central do que é ciência ou não é ciência. E aí a questão é se existe um complô para tentar passar uma narrativa e abafar a outra ou não. E isso não não. tem nada a ver com ciência, isso tem a ver com o querer se esconder factos ou não querer se esconder factos. Isso é política, não é ciência, na minha opinião. Sim. Querer se passar uma narrativa se que é verdadeira ou que não é verdadeira, porque se quer esconder coisas. Eu acho que isso foge totalmente do âmbito da ciência e é totalmente no Não, mas é âmbito que da influencia a política. ciência. Porque tu, por exemplo, especialmente com a estatística, tu consegues mentir muito com a estatística. Ou consegues rodar, bending, como é que se diz? Consegues apresentar dados que favorecem a tua visão, ok? E claramente a política, ou política, não estou a dizer política os políticos, mas estou a dizer que existem forças que podem, tal como olha, os estudos clínicos, os ensaios clínicos que a indústria de tabaco fez anos e anos e anos a defender e que andou em tribunal a defender que o tabaco não fazia mal, não provocava cancro, etc. Ou seja, tu consegues muitas vezes hum, dobrar os conceitos e as estatísticas a teu favor ou a favor de uma visão tua. Ok? Portanto, é só para te dizer que existe sempre uma interação da ciência com outras, com fontes externas, políticas ou whatever que lhe Claro. queiras chamar. Pronto, achei interessante isto. Eu estou a dizer isto com muita, assim, Só que lá muito está, aguerrido. isso mais uma vez, eu acho que devia haver muita educação acerca do que é ciência na escola, que é, mais uma vez isso dá uma má imagem à ciência que não é a imagem dela, não é? Porque existe uma verdade, não é? A ciência diz que há uma realidade factual, há uma verdade sobre um assunto. Lá porque andamos todos aqui a tentar criar camadas sobre isso, ou porque não sabemos, ou porque queremos politizar e criar narrativas, é outra história. Mas Existe uma verdade. Agora, partindo do princípio, por exemplo, que esta alegação que ele deu, que de as pessoas inoculadas com uma toma de vacina não são Uhum. considerados vacinados, ok, tudo bem. Mas isso é outra questão política, isso não tem Não, nada a mas ver com espera aí, ciência. Isso é espera, São não, política. metodologia. não, é metodologia Exato. científica. É Pronto. metodologia científica. E Então, os cientistas criam a verdade, e vamos admitir que esta alegação é verdadeira, não me interessa se é verdadeira ou não, mas cria-se ciência com base numa coisa que se calhar não é tão verdadeira como tu dizes que é mas, preto e branco, estás a ver? mas tens acesso aos dados, podes fazer uma metodologia diferente e É isso expões que o este gajo está a trabalho. fazer, é isso que este gajo Pronto. está a fazer. Mas isso é assim, mas quando se fala em estudos científicos, não há só um método de fazer esses estudos científicos. Por isso é que muitas vezes, quando tu testas as tuas hipóteses, chegas a uma conclusão e publicas um paper, pois é revisto pelos teus pares Uhum. e eles vão ver o teu método. Pois, olha, isto não faz sentido, vou usar um método ligeiramente diferente para ver se isto influencia as conclusões. Pá, e Tem que muitas ser, vezes estão batidos tem por que, causa disso. e tem que ser Lá está, replicável, tem que ser. Há uma data de condições que. essa parte da metodologia de uma pessoa que levou uma toma ser considerada não vacinada, provavelmente não, poderá não fazer sentido para muitos dos estudos que se façam sobre os impactos das vacinas. Não é? Portanto, pode-se controlar, pode-se fazer um estudo a controlar sobre isso, mas é, é fazê-los. Havendo os dados, pode depois mudar as metodologias. Pronto, é isso, e eu depois vou-vos mandar o site dele. É exatamente isso que ele quer fazer: é realmente ir à base da informação toda e ver se a metodologia utilizada atualmente é ou não a mais acertada. É curioso, é um tipo interessante, e é um tipo interessante, e é difícil, obviamente, de eu vos passar aquilo.
que ele me transmitiu a mim, mas achei curioso que ele próprio diz que discute com malta que faz as metodologias e muitas vezes que faz a informação, vá, e que discute e que não é claro muitas vezes qual é a metodologia mais certa. E uma ou outra vai fazer variar muito, por exemplo, o excesso de taxas de morte, de mortalidade em relação a um baseline. É engraçado, achei porreiro. E achei porreiro e um dia se calhar vamos nos juntar e conversar com ele, para vocês conhecerem. No mínimo é interessantíssimo conversar com uma pessoa assim. Porque além disto tem uma carreira inteira no mundo das finanças e do investimento, a conhecer de dentro. Um, é engraçadíssima de um ponto de vista quant e desenvolver estratégias para outras pessoas e tudo muito interessante também. Mas sim, a ciência fica um bocadinho dúbia quando há muita gente a explorar algumas coisas que são exploráveis. É isso que tu mencionas da metodologia, é muito importante porque uma pessoa ser vacinada, é mesmo isso, é difícil dizer, porque basta uma vacina para ser considerado vacinado, ou se é só há duas Não, formas, precisas de duas. tem que ser duas, pelos Pronto. vistos. Então, uma pessoa que não seja vacinada precisa Sim, de zero ou precisa de uma. isto, na verdade é tudo muito mais complexo do que isto, porque há vários tipos de vacinas diferentes, Yeah, não é? além Há disso. vacinas que precisas de duas, há outras que só Yeah, levas uma, sim, porque, sim. portanto, lá está, obviamente que isto é algo complexo, no que toca a isto. Existe uma verdade absoluta, mas não há um, isto tudo tem um trade-off, não é? Em que eles têm que ver que a quantidade de inoculidade, não é? Quando levas as vacinas, se compensa, se não compensa, não é? Se faz sentido tomar ou não tomar. Estas decisões são tomadas em tempo real, não é? Muitas vezes. Pá, e obviamente que muitas vezes até se pode nem tomar as decisões certas e muitas vezes não se têm as conclusões todas, não é? Yeah. E é tudo assim uma coisa. Mas isso, pá, isso lá está. Isto é debatido cientificamente e depois tem que se chegar a conclusões com O dados ponto, incompletos, não o é? ponto dele, Diogo, dizia ele, é que até agora tem sido muito difícil de debater cientificamente. E era aquilo, eu até saquei um meme um tweet do Elon Musk, porque não tem havido espaço para debate, para pôr em causa, porque imediatamente o mainstream, seja académico, científico, seja de mídia, diz que és um teorista da conspiração, um teorizador da conspiração. E não tem havido isso. E ele diz, agora começa a haver devagarinho, porque há mais dados e a coisa já começa a acalmar, e começa a haver mais espaço para discussão. Sim, porque Pronto. tive, sei lá, Isto depois entramos aqui. Há duas questões, acho eu, relacionadas com isso. Primeiro, uma delas foi: tiveste que tomar uma decisão rápida, não é? Tiveste que fazer as pessoas irem por um caminho, não é? E para isso precisavas, lá está, de ter toda a gente orientada no mesmo lugar. E depois entra aqui as outras questões, que lá está, imagina, no caso das alterações climáticas, não é? Que é algo que já se debate há 50 anos, não é? Continua a haver. Eu acho, na minha opinião, há muita coisa que se sabe em relação às alterações climáticas que são dadas como factos. Há outras que, efetivamente, ainda não ainda é dúbio. Mas depois há muita gente terceira, não é? E muito financiamento para tentar manter a dúvida ou interesses para tentar que as pessoas não Yeah. queiram uma coisa ou outra, não é? Pá, e depois quando mete isso lá está, é usar esse, essa esse facto da ciência, que é devemos questionar tudo, contra a própria ciência, que é Hum. nós devemos questionar tudo, mas se tivermos os dados à nossa frente, Não, se eles apontam para uma coisa, nós não não, vamos mas questionar só por questionar. Diogo, tens toda a razão. A cena é que achei curioso que normalmente as pessoas questionam ou formam opiniões sem ir procurar. E este diz: não, eu questiono e todas as hipóteses que aparecem, eu vou buscar os números. É o que eu faço, é o que eu sempre fiz, é ir buscar os números ao mais atrás possível e estudar números. O que eu faço é estudar números. Achei curioso que, depois, obviamente, também há de haver interpretação dos números, mas achei curioso que este tipo realmente vai buscar os números, vai analisá-los e achei interessante. Mas isso é uma coisa que já falámos aqui, não é? Quando vemos algo que nos admira, se temos esse trabalho de ir verificar se o que está por trás é realmente verdadeiro ou não. Pá, e não há tempo suficiente para fazer isso com todas as coisas que vemos. Yeah. Portanto, eu acho que nas coisas que nos influencia,
acho que realmente, nas coisas que tens curiosidade e tens interesse, faz todo o sentido de ver. E claramente, provavelmente, ele teve interesse em ver se o que estava a dizer sobre as vacinas era verdade ou não e foi confirmar. Mas fazendo isso para tudo o que aparece, todas as notícias, pá, Não, o gajo, tinhas muito com quem tecer. ele diz que vai explorar, a partir daqui já tem 4 ou 5 para ir, ou seja, isto é tipo um projeto de, como é que se diz? Divulgação científica ou como é que se diz? Contraditório, que é aquele programa da SIC, saber se é mentira, se é verdade o que alguém diz. Portanto, ele diz que já tem várias áreas a seguir, cripto, curiosamente, ligação do cancro, de vários tipos de cancro, acho eu, com flúor na água, e por aí fora. Diz que já tem mais 4 ou 5 áreas de pesquisa que vai seguir a seguir. Basicamente, o que ele faz é depois ir reunir dados e apresentar os dados de uma forma relativamente gráfica ou fácil de entender daí para a frente. Pronto, este faz isso. Nós não conseguimos fazer, mas este decidiu fazer isso, porque depois no meio disto também lhe pedem para desenvolver estratégias de investimento com base em todos estes sinais macroeconómicos, globais, etc, etc. Portanto, ele ganha dinheiro também com isto, que é interessante. Bom, vamos passar aqui às nossas previsões, vamos andar para a frente. Faz previsões, é verdade. Vocês não se lembram das previsões, meu? Só é que me lembro das minhas. Nós tentámos encontrar o episódio em que fizemos as previsões, mas como os primeiros episódios são um bocadinho longos, foi difícil encontrar. Eu lembro-me vagamente da minha. Ahm, mas começa tu, Diogo. Que lembras Pá, das tuas. eu tinha duas, meu, eu tinha duas. E uma delas acho que acertei e a outra errei profundamente. A primeira que eu tinha dito tinha dito que o mercado asiático chinês de ações ia ter uma performance superior ao americano. E apesar de terem sido os dois bastante maus este ano, ao dia 2, falta um dia, não é, para acabar o ano, o índice de Hong Kong está a cair 15,18% este ano. Em dólares. Sim, porque o dólar de Hong Kong também está Está indexado. pego ao dólar, portanto, está sempre está em dólares, sim. Portanto, aqui não há problema de câmbio de moeda. 15,18. E em relação ao americano, se falarmos do SP500, ganhou ligeiramente o chinês, porque o SP500 está a cair 19,73. Portanto, é mais ou menos. Foi renhido e quase igual, mas com vantagem para o chinês. Se compararmos com o Nasdaq, não é? O Nasdaq está a cair de 33,73. Portanto, esse aí foi o mais massacrado. Mas, portanto, houve uma outperformance do mercado chinês em relação ao americano. Este ano, agora, se olharmos desde o Covid até agora, o americano está claramente a ganhar aos outros todos ainda, inclusive também ao chinês, porque desde o Covid até agora o chinês está a negativos, ainda está aqui 30% e o americano está para aí 10% positivos. Portanto, apesar de ter havido esta outperformance este ano, isto para compensar, ainda tem que haver outperformance para o próximo ano do mercado chinês. O que eu posso dizer daqui que também também apostaria nesta hipótese, de que Continuavas a manter essa hipótese para o próximo ano. continua a manter esta hipótese para o próximo ano. Ok, boa. Apesar das grandes quedas nos Estados Unidos, eu acho que o chinês continua a estar mais desvalorizado do que o americano. E tem mais tendências, tem mais tailwinds para poder crescer mais do que o americano. Mas pronto, mas um ano é um ano, portanto é sempre difícil de avaliar. A segunda tendência, a segunda previsão que eu fiz era que a inflação no final do ano praticamente já iria estar a voltar aos valores que estava antigamente, não se iria estar a notar. E aí claramente foi um tiro furado. Apesar de neste momento já estar ligeiramente em queda, um bocadinho mais nos Estados Unidos já caiu até bastante, mas a Europa então continua com inflações, já começou a cair, mas continua com inflações de 8 ou 9%. Year over year, não é? Portanto, E deixa-me adivinhar que essa previsão mantém-se também para o próximo ano.
Ah, também. Mas esta saiu errada, lá está. Mas mantenho, eu acho bastante provável que normalize para o próximo ano, até porque os bancos centrais continuam fortíssimos a subir as taxas de juros e principalmente na Europa, eles já vieram dizer que pelo menos até ao verão vão continuar a subir. Vamos ver. Nos Estados Unidos há quem diga que até é possível que já tenham atingido o pico das subidas e que não haja mais subidas. Há quem diga que ainda vai haver mais uma. Ainda estou assim um bocado na dúvida, porque a inflação lá já está consideravelmente mais baixa do que cá, à volta dos 5%, 5, qualquer coisa. E a própria taxa de juros já está também perto dos 5%. Portanto, já estão a atingir ali um nível de equilíbrio. Cá não, cá a nossa taxa de juros está a 2 e a inflação está a 8 ou 9, né? Portanto, claramente ainda há aqui qualquer coisa desfasada. Mas pronto, mantenho as duas para o próximo ano. Neste momento estou a zeros, né? 50-50, e vamos lá ver como é que corre, né? Em 2023. Manuel, tu não te lembras da tua? Pá, não faço a mais pequena ideia. Estava aqui à procura, nos comentários até dos nossos vídeos, a ver se encontrava alguma pista para encontrarmos. Estava aqui a tentar seguir a pista do episódio 51, mas não tenho a certeza. E é agora ouvir, mas tu passaste uma bola. Ahm, ahm, mas gostava muito de me lembrar. Não me lembro minimamente. Eu acho que não fiz previsão nenhuma. E queres fazer alguma para o próximo ano? Não, não, na Não? verdade não. Eu previsões sou zero. Não faço Pá, ideia por onde começar. eu tenho a ideia que achava que a Big Tech ia fazer melhor do que o S&P, mesmo que o S&P que isso, e claramente não foi assim. Também falhei. A Eh, Apple, se calhar. Quer A dizer, mesmo Apple assim. caiu um bocadinho menos, mas no seu global, todas, exceto a Apple, caíram para aí 30 e tal por cento. O Facebook caiu 60%. Portanto, foi, foi um tiro completamente ao lado. Um, e, epá, pronto, acontece. Eu acho que estas previsões são curiosas também, muitas delas acabam por. Eu acho que só são perigosas quando tu realmente achas ou ages como se elas fossem verdadeiras, não é? Como se elas fossem altamente prováveis. Mandar bitites acaba por ser saudável, principalmente que quando podes confrontá-los um dia mais tarde, e como estamos a fazer agora, para ver se realmente os teus bitites são acertados ou não. Para o próximo ano, pá, eu ali indo um bocadinho pela onda do Diogo, eu acharia que próximo ano a Europa, e definindo a Europa aqui como o Eurostoxx 600, irá fazer melhor do que o S&P 500. Portanto, o continente, o velho continente, a fazer melhor do que o novo mundo. Estás a anotar, Gonçalo? Tens que anotar. Tu és o nosso, o Sim. nosso, a Eu no- vou tirar notas aqui E das um de previsões. vocês tem qualquer coisa ligada que faz. Pip. É o Diogo. É uma telemóvel, meu. Peço Ok, desculpa, que isto está ok. aqui sempre a pingar mensagens. Eu até vou mais longe do que o Gonçalo Mas é isso, mas é isso. e digo que a de Giro vai ter um ano em que vai bater qualquer índice, meu. Vai ser superior a qualquer índice que exista, os retornos da de Giro. Achas que vai ser a tua melhor ação? É a tua highest conviction pick? Sem dúvida, meu. Ok. Epá, eu nunca vi nada tão desligado dos fundamentais, meu. Não, nós tivemos aqui já, não era hoje que tínhamos isso programado, mas já tivemos aqui o Nuno Rodrigues a dar-nos um bear case, não foi? Querem ir por essa tangente hoje ou esperamos ou fazemos um episódio só sobre isso? Se quiserem, eu tenho argumentos para os cases todos deles. Mas eu gostava de participarmos todos em condições, pá. Eu Aliás, gostava. ele falou, por exemplo, uma das coisas é o crescimento de utilizadores estar a crescer. Pá, o meu base case implica zero crescimento de utilizadores.
Eu acho que ela, aliás, até pode haver decaimento do utilizador. Ok. É o quão barato aquilo está. Sim, mas provavelmente justifica-se fazermos um episódio como fizemos à semelhança Yeah. da Aspire Global. Uhum. Acho que sim, pode ser. Assim, Podemos mais marcá-lo fundo. para o início de fevereiro, porque agora vou estar 15 dias fora, portanto não vou ver nada disso. E depois no fim de janeiro dava uma olhada e marcávamos no início de fevereiro. O que é que dizem? Fica aí, Parece bem, parece vou bem. já pôr aqui nas minhas notas. Nessa altura, se calhar já foi um bocadinho tarde. Não, estou a Opa, brincar. pode ser a última de janeiro, por exemplo. Pode ser na última de janeiro, dia 25, dia 26 de janeiro, falamos Mas sobre. não, nada de FOMO. Temos que esperar. Eu sei, estou a brincar. Comprei já hoje. Como é que se chama de giro? Ok, nice. Não, Quando estava. Diz. não, até porque 200% não se sobe numa semana, num mês, né? Portanto, Ah, só. então, Depende. Hum, Se vem o Bafina baixar os requerimentos de capital para o banco, não é? Pode ser. Não é, seria um ótimo indicador sim, 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 sim. para o banco de Sim, giro, não é? isso seria bom. E à partida, mas isso à partida só irá acontecer No no próximo final, ano. no próximo ano Yeah. e nos últimos trimestres. Yeah. No último trimestre é quando eles fazem o reporting. Yeah. Estão Yeah. agora os bancos todos a anunciar para a Europa. Tu Quando tinhas aí estava partilhado mais coisas. Isso. Exato, quando eu estava à procura das nossas previsões, fui ver, obviamente, o nosso episódio, o último episódio do ano passado, que era o episódio especial de Natal, em que nós fizemos reflexão sobre os nossos objetivos, são objetivos pessoais, como é que tinham corrido os objetivos de 2021 e o que é que nós queríamos para 2020. E começando, então, se me permitem, começando pelo Manuel, uh, eu vou dizer os que tu disseste e tu dizes-me depois se cumpriste ou não. Então, Ok. para, objetivos de 2022, Uhum. tu é curioso e já mencionaste, tens mencionado isto ao longo do ano e claramente há um ano também era relevante para ti. Querias mais feedback do teu trabalho. Uhum. E tinhas-te proposto para conseguir este feedback, porque o feedback que estavas a ter não te chegava, tinhas-te proposto todas as semanas falar com um subscritor diferente e neste episódio, no Dá um ano, tinhas dito que tinhas conversado bastante com um subscritor e epá, isso tinha-te sabido muito bem porque ele tinha dado o feedback que tu precisavas nesse ponto. É. Não fiz, continuou esse problema de feedback de trabalho. Não fiz, não falei com um subscritor diferente todas as semanas, fui falando com alguns, assim, sem muita regra, e depois acabei, depois do verão, por mudar de emprego e desligar o All in Stocks, a subscrição do All in Stocks, e, hum, e dedicar-me ao imobiliário, como agente imobiliário, como já tinha aqui comentado, porque assim consegui passar, entre as várias coisas que me levaram a tomar essa decisão, uma delas foi exatamente isso, passar a ter contacto humano, que era uma coisa que, e nós já falámos sobre isto até em off, mais do que uma vez, que era uma coisa que me estava a faltar muito, era ter contacto humano, e agora passei a ter contacto, passei do 8 para 80, contacto humano toda a hora, o que é engraçado, Já estás mas a precisar de acredito, um retiro de silêncio. não, porque o bom de ser consultor imobiliário, agente imobiliário, como lhe queiras chamar, é que tu podes fazer, há uma piada, olha, já agora vou-vos ensinar uma nova, há uma piada que é, sabes o que é o melhor de ser agente imobiliário? É não teres um chefe. Sabes o que é o pior de ser agente Não imobiliário? ter um chefe. É não teres um chefe. Portanto, tu podes fazer aquilo que bem te apetecer. Se não te apetecer fazer nada durante um dia, não fazes nada durante um dia. Um, Portanto, dá para escolher esse equilíbrio. E por enquanto, e eu já me apercebi, este ano também foi um ano de grande. Nós fomos jantar a semana passada e partilhámos algumas dessas coisas no jantar, para quem nos está a ouvir. E como vocês já sabem, foi um ano de procura interna e de autoconhecimento meu. E uma das coisas que eu já me apercebi é que eu não vou nunca fazer a mesma coisa para o resto da vida. Já me apercebi disso. Eu já tive não sei quantos empregos, já mudei de área mais do que uma vez. Eu sou assim, basicamente. Portanto, eu tenho épocas em que estou interessado numa coisa, levo essa coisa a sério e depois, a certa altura, essa coisa, o interesse nessa coisa desaparece porque já explorei essa área de atividade
até ao nível que eu queria explorar e interessa-me por outra coisa e vamos lá explorar e fazer entrar noutra atividade. Parece-me a mim que vai ser, que sou eu, basicamente. Foi difícil perceber isso, ou se calhar admitir isso. Não sei, porque eu via isso até como uma fraqueza, mas pronto, não importa, são outros 500 paus. Hum, Pronto, e agora para dizer, por enquanto está a saber muito bem falar com muitos de gente. Adoro, estou a adorar, porque estava a precisar, estava necessitado disso. Se calhar daqui a um ano, se me perguntares, eu vou-te dizer, pá, estou fartinho disso, quero é fazer outra coisa. Não sei, logo se vê. O teu outro ponto era reler livros, mas com um caderno ao lado, para tomar as anotações, e disseste até que ias pôr post-its, e Yeah, disseste também que ias reler o livro que tinha-te marcado mais no ano, que era o Thinking in Thinking in Bets. Bets. Não li o Thinking in Bets, mas os últimos três livros que li, não ficção, obviamente, agora estou a ler olha, estou a ler ofereceram-me agora um que estou a adorar, do Atul Gawande, A Mão que Nos Opera, que é do Yeah. mesmo do Checklist Manifesto. Já leste? Eu acho que esse é o, como é que é o título em inglês? É que eu li em inglês. É o Better? Acho que é Não o Better. sei. O gajo fala dos cirurgiões e do problema dos cirurgiões. É quase, pelo menos o início é quase exclusivamente sobre cirurgiões. E Sim, eu acho que é. sobre os problemas que ele teve quando começou na carreira de cirurgião, que nós achamos que os cirurgiões são todos profissionais. E ele diz: pá, tu quando começas estás a furar, a pôr um catéter, nem fazes ideia onde é que é, e furas uma e duas e três e quatro vezes a mesma pessoa e ficas à rasca e vais para casa a pensar. Porra, eu devia saber onde é que estou a furar e não faço a mínima ideia. Dá um Já li, já bocadinho de li. medo ler E, isto. por acaso até li em português porque tem o prefácio do Lobo Antunes, Yeah, que é, yeah, que é o irmão do escritor mais conhecido que lá está, é cirurgião em Portugal. yeah, exatamente. É o Pedro Lobo Antunes, não é? É o, Não, não, não. O escritor o, é o António Labantunes. o escritor, mas estou a dizer quem fez o prefácio. João, já não sei, É não tenho a capaz. certeza. Estou a gostar desse livro. Esse não João estou. Lobo Antunes, exatamente. É o, Yeah. é o Sr. João. Fez o prefácio desse livro. É muito bom, sim. Também gostei bastante. Eu nesse não estou a tirar notas, porque não tenho interesse muito em tirar notas, mas nos três livros anteriores, que foram sobre imobiliário, estava com o livro em PDF e com o Word, e ia copiando parágrafos inteiros, e depois estou a reler os resumos dos livros, ou seja, para não estar a ler os livros todos, já só leio aquilo que tirei. O Thinking in Bets eu quero reler, não reli este ano. E há outra coisa que tu não tens aqui, que era aprender mais sobre a China. Foi um episódio Hum. que até comentámos, o Diogo estava muito virado para a China, a falar muito da Tencent, e falámos de tudo isso, como sabemos, e eu lembro de querer aprender sobre a China e essa aí foi completamente falhado. Depois, já agora podemos passar para os próximos hobbies sociais, porque lá está, eu tinha necessidade de conhecer mais gente. Inscrevi-me e faço parte muito orgulhosamente do Toastmasters. E perguntam-me vocês o que é o Toastmasters? O que Eu, é o eu já Toastmasters? lá fui. Ah, não, Ei, não. É parecido, mas. tens que perguntar, Diogo, tens que perguntar. O que é o Toastmasters? Ainda bem que perguntam, uma pergunta muito inteligente da vossa parte. Eu não estava nada à espera. Toastmasters é um clube que começou nos Estados Unidos e difundiu-se pelo mundo todo. É uma associação para treinar falar em público. Em Lisboa há uns, sei lá, não sei, uns 10. As pessoas auto-organizam, autocriam clubes do Toastmasters e cada sessão é dividida em três partes. A primeira parte são discursos preparados. Nós preparamos em casa um discurso de 5 a 7 minutos normalmente e vamos dá-lo na sessão. A segunda parte da sessão são discursos de improviso, e são 2 minutos, dizem-nos, dão-nos um tempo e nós improvisamos. E a terceira parte é feedback. Há pessoas específicas em cada sessão para nos dar feedback sobre a nossa gramática, sobre a nossa postura corporal, sobre o encadeamento das ideias do discurso, sobre muletas, por exemplo, ou muletas físicas, por aí fora. Eu já tinha comentado isto aqui e recomendo a toda a gente, especialmente aquelas pessoas mais tímidas que acham que não têm jeito nenhum e que não gostam de falar em público ou de falar, mas lá no fundo sabem que lhes fazia bem, tanto profissionalmente como socialmente, fazia-lhes bem. Experimentem, vão à net, procurem Toastmasters, podem vir ao meu, contactem-me, que eu levo-os como convidados a assistir a uma outra sessão. E pronto,
Acho que é isso. E tinhas-te proposto também a meditar mais? Na altura andavas a fazer 10 minutos por dia, passar para 30 minutos? Não, tenho feito esporadicamente sempre 10 minutos por dia. Infelizmente não tem sido tão certinho como eu gostaria, infelizmente. Tinhas mais duas, uma era a postura, queixavas-te, tinhas as costas de um farrapo e querias Já, melhorar a tua postura. Andaste eu, aí, eu lembro-me que andaste aí de uns meses largos a visitar várias lojas, a experimentar cadeiras, a querer levar já, cadeiras para casa e afins. eu acabei por não comprar cadeira, mantive a cadeira velha, mas comprei uma secretária que sobe e desce. E, portanto, passei a trabalhar de manhã, maioritariamente em pé, e depois à tarde, já sentado. Isso melhorou, ajudou. E agora, muito recentemente, comprei uma macacada interessante, que é um cobertor pesado, um cobertor de 12 quilos, que me está a ajudar nas dores de costas, porque eu tenho um problema que não sei, nunca foi diagnosticado, mas eu torço-me todo a dormir, torço tanto os pulsos como as costas, durmo todo torcido. Certos músculos precisam de estar em tensão quando estou a dormir, e o cobertor pesado faz com que eu não me mexa, porque aquilo é pesado e eu fico pá, assim, espalmado no colchão. E tem-me ajudado na dor de costas, curiosamente, porque eu já não durmo tão torcido. Por isso, Olha, very nice, very fica nice. a dica. É. Nem toda a gente se habitua. Eu tenho um casal amigo que não se habitua e devolveu o cobertor pesado. Depois querias treinar mais o teu inglês. Sim. Tenho treinado Toastmasters uma vez por mês em inglês. Quer dizer, nada assim demasiado sistematizado. E isso tenho feito discurso em inglês e acho que nós no outro dia, os três, com as nossas namoradas, no caso do Gonçalo, noiva, É verdade. descobrimos no jantar, muitos parabéns, Gonçalo. Um, Fomos a um storytelling, uma noite de storytelling, e eu já pus como plano para este próximo ano eu pus como plano ir uma vez por mês fazer uma história, contar uma história à sessão de inglês, mas acho que é demasiado. Portanto, a ver se faço pelo menos uma vez por trimestre, ir eu contar uma história à sessão em inglês. Cá estamos. E já agora, não, ia dizer que vi o anel que o Gonçalo ofereceu à sua noiva, para pedir em casamento, e fiquei surpreendido. Achei, grande Gonçalo, respect. Sim, sim, sim. Foi um ato menos frugal da minha parte, mas pronto, é uma pequena exceção que valerá certamente a pena. Pelo menos eh, eu acho que valerá. O futuro o dirá. E isto porque, lá está, é muito curioso ouvir o Buffett, e ouvi-lo, ele fala muito pouco sobre relacionamentos e relacionamentos amorosos e casamento e afins, mas uma coisa que ele disse que eu achei muito importante. Ele descreveu qual é o segredo dele para um relacionamento, para um bom relacionamento com a esposa ou com o esposo. Uh, Conseguem adivinhar qual é que é? Se só puderem escolher uma coisa, Eu acho que já o tinha ouvido, não me É, estou a lembrar. baixas expectativas, é não baixas Mas expectativas. Portanto, não sei se comecei bem com o anel, mas lá está, as expectativas já eram tão baixas que o anel surpreendeu bastante e eu acho que agora voltaram outra vez, porque eu continuo a ser igualmente frugal. Um, Diogo, passamos por ti. Estava a rever também o que tinhas dito e pá, uma coisa muito curiosa é que estavas muito confiante com o teu portfólio atual. Isto foi numa altura em que o S&P 500 estava em máximos, estava em máximos históricos. A normalidade como estava bastante mais barato do que o S&P como um todo. Ah, e a pergunta é se continuas com esta confiança ou se ainda estás mais convicto do que estavas há um ano. Eu diria que sim, eu diria que sim. agora carregou É na um de ano. giro. Agora sim, agora sim. Eu diria que sim. Refletindo neste ano, olhando para a performance, pá, lá está, a performance de um ano também não diz nada.
E eu não tenho aqui dados porque eu tenho as contas separadas em vários lados, né? Portanto, depois também é complicado organizar isso e não tenho tudo organizado. Mas eu diria que fiz ligeiramente melhor do que o SP500. Eu diria que assim de cabeça que eu devo estar a fazer para aí uns 15 negativos ou qualquer coisa assim do género este ano. Um, portanto não é, apesar de ser mau, não é assim tão mau, olhando para o SP500, se bem que eu também tenho muito portfólio na Europa e algum na Ásia, e a Europa na verdade até teve mais performance do que nos Estados Unidos. E nós nos Estados Unidos ainda levámos por tabela, porque o euro, não é por tabela, é o euro, eu estava a pensar, também é difícil calcular, porque também houve Yeah. uma desvalorização do euro, portanto não é assim tão mal. Tão linear. Yeah. Yeah. Mas pronto, mas eu diria que sim, lá está. Se não achasse que assim o era, não é? Não fazia sentido ser um investidor ativo, não Yeah. é? Mas vamos ver. Foi um ano pesado para quem investe. Mas lá está, 15% negativos, menos 15, com tudo o que se passou este ano, eu até tenho uma lefada de ar fresco e com aí alguns gestores de fundos a cair 70% e 60%. E tendo em conta que eu também sou uma pessoa que concentra bastante, hum, até sinto um bocado aliviado. E as perspectivas de retornos futuros hoje em dia são muito superiores do que eram há um ano. Olha, diz-me, Um, e tu respondes portanto, se quiseres, para eu ter uma ideia, porque é aquela história que já aqui comentaste várias vezes, de se somos compradores nestas alturas, tu disseste que este ano foi pesado para os investidores, mas se tiveres dinheiro para investir, não, não foi pesado, é bom, não é? Quanto mais descer, melhor é, não é? Tens ideia de, por ano, quanto é que investes em relação ao teu portfólio? Ou seja, quanto dinheiro então, alocas em relação ao teu bolo investido? eu já falei aqui, Sim? se não falei Posso ter falado, eu não me lembro. se não foi no podcast, eu sei que já falei com o Gonçalo, porque ele até lembro-me dele comentar isso. E dizer-me que eu estava próximo de atingir o Fire, segundo o Gonçalo. Epá, mas não é pequeno, lá está. Eu não sei dizer de cor, mas eu diria que é para aí 3%. Pá, depende um bocado. Ok, está bem. Ou seja, é pouco. É pouco. Eu demoraria muitos anos a repor neste momento o que tenho investido, sim. Uhum. Um, Sim. Pá, e a razão que eu disse que estavas perto, ou já tinhas atingido o FIRE, é se tu poupas 50% 60? yeah. ou 60%, Mas significa que em percentagem do teu património estás a eu, consumir, a consumir para aí yeah. 2, 3%. Para Eu, aí 2. exato, eu que o consumo agora, na verdade, eu já podia deixar de trabalhar. O problema é que eu consumo demasiado baixo, na minha opinião, e acho que o meu consumo não se vai manter assim ad Yeah. eterno. E tem a vantagem de também não ter que pagar casa, que um dia pode acontecer ter que o fazer, e portanto, eh, aos dias de hoje, eu acho que poderia fazê-lo, mas eu acho que não, que me vai ser impossível, apesar de eu nunca vir a ser, devido que algum dia vá ser uma pessoa de grandes gastos, eu não vou conseguir manter este custo de vida, né, ad eterno. Ainda por cima, se quiser ter filhos um dia mais tarde, ou etc. Portanto, Yeah. não vai funcionar. Mas sim, mas aos dias de hoje, efetivamente, eu já pedi. É. É um E se facto. mudasses para um país mais barato ainda, ainda melhor. Yeah. Yeah. Em relação a objetivos para 2022, disseste algo que era mais do mesmo, porque na altura estávamos a falar dos objetivos de 2021, que para ti era continuar a ler, estudar e analisar empresas, e acrescentaste que estavas a fazer mais desporto, porque tinha sido o ano, tínhamos acabado de sair da pandemia, e durante a pandemia Yeah. desleixaste, segundo as tuas palavras, desleixaste um pouco, e apesar de muita gente ter feito mais desporto, tu foste para o caminho inverso e deixaste de fazer desporto. Conseguiste repor este ano? Sim, acho que já fiz, pelo menos fiz mais certamente do que o ano passado, desporto. E ultimamente até tenho feito bastante. Portanto, nesse ponto, sim.
No ponto de continuar a ler e a estudar, eu acho que é um ponto, é engraçado, é algo obviamente que eu quero continuar a fazer, mas eu quero fazer um contraponto a isso. Eu acho que eu este ano o próximo ano, queria ver se fazia um bocadinho menos, na verdade, ou seja, se era um bocado, nem é estudar menos, né? Mas é aproveitar mais os meus tempos livres, ter um bocadinho mais de leisure na minha vida. Um, porque sou uma pessoa que rumina muito e fica muito. Às vezes eu estudo muito e leio muito, mas isso não me vai trazer. Isso não tem. Ou porque também não estou a estudar e a ler as coisas certas, mas não está a ter o incremento que devia ter. E acho que mais leisure na minha vida para o ano provavelmente será um fator positivo. Um, Mas pensava que o teu lazer era analisar empresas. O que ele diz é que quer mais variedade. É isso, Diogo. sim, 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 sim. Pá, Não, este ano nós já contribuímos para isso. Fomos aos cartes, tenho que fomos jantar desligar. fora no outro dia. Para o ano podemos começar a marcar já coisas. Mas tenho que desligar a minha mente um bocado dos mercados Ok. e todo o mundo financeiro. Um, porque é demasiado, é demasiado. Escreve isso, Gonçalo. Eu depois faço um apanhado. Ok. Sim. E este aqui vai ser fácil de encontrar. Não. Mas Espera, esse é. nós aqui só estamos a falar do ano 2022. Agora o Diogo já começou a fazer o shift para 2023. O que é que tu estás hoje, curiosamente, Gonçalo, vou-te dar os meus parabéns. Estás aqui a gerir a emissão muito bem. Sim, sim. Um, Eu estou a está, aproveitar que fui eu que fiz o apanhado aqui não, do ano estás passado. impecável. Estás a pensar depois a seguir fazermos os Depois planos para fazemos 2023? uma Ok, segunda ronda ok, para os planos do próximo ano. Sim, ok. se vos parecer bem. Sim, sim. Um, mas isso é uma coisa curiosa que mencionas e é uma coisa que a Ju, a minha namorada, se queixa bastante de mim, é que eu estou sempre, que eu tenho dificuldade em desligar. E isto nota-se em coisas tão simples como eu ir a conduzir e a pensar sobre uma empresa. E, e ela interromper-me com uma questão ou com qualquer coisa e eu não conseguir desligar para entrar na onda dela, querer primeiro terminar o meu pensamento. Um, mas ao contrário de ti, eu tenho dificuldade, por não ser uma coisa que me pesa, tenho dificuldade em ser proativo, em desligar, percebes? Neste caso, é capaz de pesar aqui no relacionamento com a namorada e aí faz sentido, mas só desligar por desligar, Mas, um, mas nem é só isso. A minha questão com o desligar é que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Pá, e vivo a eterna ansiedade. E a minha ansiedade não tem só a ver com os mercados. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que eu canalizo para aí porque quando uma pessoa tem ansiedade generalizada precisa de focos, senão anda um bocado mais incomodado do que se tivesse se focar essa ansiedade num sítio. Pá, e quando eu digo desligar é muito numa tenho muita ansiedade em relação a isso e vivo com muita ansiedade, pá, sem motivo nenhum. A Diana diz que minha namorada diz que eu sou uma pessoa com muita confiança, mas que eu não confio em mim, por exemplo, nas minhas decisões dos mercados. E não é que eu não confio em mim, mas efetivamente eu estou sempre a questionar, eu estou sempre a tentar procurar falhas e lacunas e vivo com uma ansiedade, pá, que eu não acho que seja saudável. Eu acho que. No outro dia há um gajo que eu também sigo no Twitter que, na verdade, ele já não escreve há muito, que é um americano ou asiático, que tem um tweet que eu gostava de escrever assim numa parede quase, porque tem muito a ver com esta minha ansiedade relacionada com isto, mas que eventualmente poderia ser aplicada a outras coisas, que é. Basicamente, eu estou aqui à procura. Basicamente, ele diz qualquer coisa do género. Uh, Só um segundo. Que é porque é que nós nunca devemos deixar que o preço das ações nos deixe ou tristes ou contentes ou o que quer que seja. Ou seja, nós não deveríamos ter efetivamente nenhuma emoção. emoção relacionada com isto.
E tem a ver com qual é que foi. Eu estou aqui a traduzir e a explicar logo ao mesmo tempo, que é qual é que é o objetivo inicial porque uma pessoa começa a investir, não é? E ele diz: o objetivo inicial isto obviamente depende de pessoa para pessoa, mas é ser financeiramente livre, não é? A maior parte das pessoas querem investir para ser independente financeiramente, não é? Mas se nós deixamos, não é, que os nossos investimentos nos dão, nos mexam connosco emocionalmente, não é? Nós não somos financeiramente independentes, por mais que, não é, tenhamos todo o dinheiro do mundo. Nós estamos presos, não é? Ah, ao que é que alguma coisa, ao que é que os nossos investimentos vão fazer, não é? E portanto, alguma coisa aqui está mal. Se nós queremos efetivamente ser financeiramente independentes e livres, isso não nos pode afetar emocionalmente, porque senão, por mais dinheiro que tu tenhas, não é? Tu vais estar sempre preso, não é? A eles, não é? Aquilo é quase mais uma prisão do que uma libertação. Pá, e é uma frase que me tocou muito, e isto já não é de agora. E eu sinto muita ansiedade e muitas emoções relacionadas. Eu considero uma pessoa muito lógica, ou seja, eu não atuo sobre essas emoções, mas absorvo-as a todas, não é? Ou absorvo-as muito. E Mas isso mexe muito desgasta-te. comigo. Yeah. E desgasta-me muito emocionalmente. Pá, e é algo que não devia desgastar, lá está. Isto devia ser. Um, Prazeroso, prazeroso, não é? Ou então não deveria ser nada, nulo, não é? Não é? nulo. Porque o objetivo, exato, o objetivo é eu ser independente, não é? É. É eu poder, lá está, viver bem e feliz e sem preocupação. Mas por acaso esse é um tópico que já tinha pensado sobre ele, quando as coisas correm bem, e mais como uma forma de evitar excesso de confiança. Não é? Porque a tendência que temos em celebrar quando as coisas nos correm bem, depois leva a alguma arrogância, excesso de confiança, e, e eu acho que celebrar as vitórias da mesma forma que celebras as derrotas, ou seja, não celebras, pá, pode ser uma grande virtude e um grande autocontrole. E, portanto, pá, percebo tanto do lado de controlar a ansiedade, como do lado de evitar excesso de confiança, caso as coisas realmente comecem a correr bem. Eu acho que nós estamos há, tu menos, Gonçalo, estamos há muito pouco tempo no mundo nos mercados, como dizem, no mundo do investimento. E como diz o Munger, o mercado de ações é um sítio muito caro para qualquer coisa assim, para descobrirmos quem realmente somos. E a verdade é que nos ajuda a descobrir quem somos, para esses altos e baixos, ajuda-nos a pensar, pá, eu sou nervoso, sou ansioso, o Diogo está a dizer muito bem, pá, eu sou ansioso, isto mexe mais comigo do que aquilo que eu gostaria, etc, etc. É curioso que nos ajuda a descobrir quem nós somos, mas também é um sítio caro Eu, para eu, isso acontecer. eu diria que felizmente eu tenho conseguido, ao longo do tempo, não ser lógico nas decisões e não, apesar de sentir essas coisas todas, continuar bastante lógico nas minhas decisões. Mas lá está, isso não é, isso não devia sequer reagir, não é? Eu já nem digo aquela história do Warren diz que os preços baixos até o deixam contente. Quanto mais cai, mais contente fica. Então eu não acho que isso seja assim, não é? Mas deve efetivamente ser irrelevante, não é? A história do mercado está aqui para nos servir e não para nos instruir. Tem a ver com as emoções, não é? Tem a ver com o facto Sabe, de deveria ser completamente irrelevante. Ele sabes uma não. coisa? Eu não sei se vou conseguir explicar isto de forma muito clara, mas ontem estava a tomar banho e estava a pensar. Ahm, eu conheci este tipo que vos falei no início do episódio e eu estava a falar com este tipo e estava a ver claramente que o cérebro dele está wired, como diz o Buffett, está ligado de forma muito diferente da minha. O tipo é claramente muito, eu não digo, não é genial que eu quero dizer, mas muito inteligente. hum, e claramente, eu estava a falar com ele e estava a pensar, bom, eu em relação a isto estou muito anos-luz da tua capacidade cerebral. E depois estava a pensar no Buffett que diz, eu tive sorte, o meu cérebro tem as ligações certas, está wired para isto, para fazer dinheiro em investimentos.
E eu estava a pensar, apesar de eu gostar muito do mundo do investimento, eu não me posso enganar, eu nunca vou ser nem de perto nem de longe parecido com o Buffett, porque nos faz, curiosamente ele tem um dom que é, parece, faz as coisas parecer facilmente conseguíveis por qualquer pessoa, ou atingíveis por qualquer pessoa, porque ele tem aquela maneira de falar muito simples, mas ele claramente lá dentro, as continhas da cabeça dele, as continhas e as ligações todas são únicas, não há nenhum gajo no mundo como Sim, ele, mas essa não maneira de falar é? simples também advém de ele pensar sobre o assunto durante. Já, Já pensou centenas de milhares de horas, não é? Sobre exatamente, aquilo. exatamente. Mas o que eu Ele estou já a dizer, retirou a complexidade. exato, o que eu estou a dizer, eu estava a falar com este tipo que esteve na parte de finanças quantitativas e começa-me a falar de montes de coisas que eu não entendo, claramente, e definições e fórmulas e cálculos e tal, e eu estava a pensar, ainda que o Buffett nos diga que não sabe muitas dessas coisas, ele sabe muitas coisas, um, e se este tipo que estava à minha frente eu achava que era brilhante, o Buffett lá dentro é brilhante. Coisa que nós não, pelo menos eu não sou, claramente, eu sei, lá está, começa a perceber das minhas limitações aos 39 anos. E isto para dizer, nós chegamos ao mercado financeiro com uma confiança, com algum receio, mas com uma confiança de eu vou ganhar É. dinheiro, e se calhar, a certa altura, ou vou ganhar este X%, acima de 10%, e se calhar pode não acontecer. Isso é um facto, mas eu acho que há efetivamente uma coisa que ele sempre teve, no caso do Buffett, que eu sinto que eu não tenho e a maior parte das pessoas não tem, que é esta total confiança nas posições dele. Acho eu, é do género. Ele, independentemente do que o mercado dizia ou reagia, ele era-lhe irrelevante, ele tinha a sua opinião. E muitas vezes eles fazem essa pergunta, que epá, eu já não me lembro, porque alguém, imagina que ele está investido numa posição, e alguém conhecido também estava e vendeu, não é? Tipo, o Carlos Icahn, como é que ele se chama, já nem sei, vendeu a posição em que ele estava. E o Buffett diz: "Pá, mas se ele vendeu é porque alguém comprou." Não é? Portanto, consoante a pessoa que tu perguntares, não é? Vai haver sempre pessoas, em qualquer que seja a Yeah. ação, a serem pessimistas e otimistas. E, portanto, se tu se baseares em opiniões dos outros, nunca vais a lado nenhum. Portanto, tu ou tens a tua ou é irrelevante. E ele sempre teve essa postura de. Epá, é completamente irrelevante o que qualquer outra pessoa pensa. E o que é que. Porque vai Podemos. haver sempre pessoas que acham que aquilo vai ser bom, pessoas que acham que aquilo vai ser mau. Tu tens que pensar. E ele sempre acreditou muito nele e nas suas posições. Achas que é É, válido dizer, na verdade, acham que é válido dizer, e sem tirar mérito ao senhor, mas que ele começou a investir numa época em que era mais fácil fazer dinheiro, porque havia uma assimetria de informação muito grande, e a partir daí ele começou a ganhar dinheiro e a conhecer-se e a ganhar competências numa altura em que era mais fácil fazer dinheiro. Portanto, hoje em dia, que é mais difícil fazer dinheiro, ele já tem a experiência toda acumulada que nós não temos, e por isso ele chegou a essa confiança que tem, porque fez um percurso completamente diferente do nosso, obviamente com é. as diferentes E, e- e capacidades. porque, e porque eu acho que era muito mais fácil antigamente olhar, desligar totalmente dos mercados e ter um framework em que realmente olhas para as ações como empresas. Porque antigamente não tinhas maneira de ver as ações, não é? Aquilo vias só ao final só no jornal do dia a seguir, não é? Portanto, Ligavas ao broker. ok, mas não era uma coisa, Sim. tu conseguias, por exemplo, existem muitos casos de coisas, posições que ele fez quando era muito miúdo, em que pá, o gajo demorou meses a fazer a posição porque tinha que ir comprando a um ou ia bater à porta, né? E isto dá-te uma ideia muito mais de empresa do que de mercado. E acho que isso criou um build-up, um mindset de investir em empresas e desconexão total com o mercado, que hoje em dia é muito difícil. Porque as Isso, pessoas pá, estão sempre, né, com o mercado presente, né? E o mercado é uma coisa que não acontece com mais nenhum ativo, não é? Tu tens uma casa, não é? E é quase garantido que a casa, de um ano para o outro, ela não vai subir 200% ou não vai cair 80% de valor. Mas tu vais para o mercado de ações e, independentemente da ação, pode ser um Facebook, não é? Que é uma coisa altamente conhecida, não é? E um Facebook varia num ano 70%, cai 70% ou sobe 100% num ano. Isto é completamente surreal, não é? E acho que hoje em dia é difícil de nós desconectarmos,
E quem se formou nos anos antigos muito mais facilmente fazia essa Yeah. desconexão entre isto são negócios e os mercados é irrelevante, não é? O que aquilo faz é irrelevante. Mas o que eu acho que é notável, o que vocês estavam a dizer é completamente verdade. É notável a convicção que ele tem e que consegue pensar por si mesmo e consegue abstrair-se do que está a acontecer à volta dele. Mas mais notável do que isso é conciliar essa convicção com uma facilidade grande em mudar de opinião. Yeah. Pá, isso é que. Há dois exemplos mais ou menos recentes em que se nota uma mudança de opinião muito rápida dele. A mais recente e mais óbvia no caso das airlines, acontece o Covid e ele vende tudo assim que os volumes reaparecem no final de março. E se formos ver agora, pá, pareceu uma péssima decisão, mas se formos ver agora já não foi tão má decisão assim. Yeah. E outro bom exemplo é a Oracle. Ele começou a construir uma posição gigante na Oracle e passado uns meses vende tudo. E quando pediram para ele justificar, ele só disse: pensava que conhecia a empresa e afinal percebi que não percebia o negócio. Pronto, esta facilidade e humildade de É, perceber. mas estás a ver e também o espaço temporal e ele vender no em pleno Covid e depois quando aquilo começou a subir, eu até me lembro do Afonso, não sei se ele ainda vê isto, pá, a vir dizer quando as ações voltaram a subir, pá, aquilo que foi tão parvo, mas podia ter esperado um bocado e se esperasse um bocado vendia muito mais caro e não sei o quê. Ele tem esta desconexão total com o mercado, que é, isto é, lá está, se eu vejo que isto é um mau negócio, pá, ainda bem que eu consegui despachar logo tudo rapidamente, tipo, não interessa se não ia esperar, se conseguisse um bocadinho mais tarde, não é? Isso é irrelevante, não é? Ele não tem essa visão de mercado. É completamente. A não ser que aquilo seja vantajoso para ele, obviamente. E mesmo assim, às vezes, hoje em dia é difícil, não é? Mas se for Mas, vantajoso para ele, aproveita-se. Mas se não for, é irrelevante. Não... Estavas a mencionar né, desse indivíduo que conheceste, Manuel, que é claramente algo que é brilhante cognitivamente, não é? Tem Uhum. muito desenvolvido em termos intelectuais. Um, e o Buffett normalmente diz que não é preciso ser brilhante Yeah. em termos cognitivos. É preciso ser inteligente, seres acima da média. Ele até dá o Uhum. exemplo de teres pelo menos 120 de E QI, aí? Uhum. portanto que és 20% acima da média, sendo Uhum. 100 a média, ou 20 pontos, não sei exatamente como é que é calculado o rácio, mas pronto. De qualquer das formas, uh, é preciso ser acima da média, mas o ser muito acima da média às vezes até pode funcionar contra ti, porque ficas pouco habituado a perder, ficas pouco Uhum. habituado a estar errado, tens mais confiança nessa tua inteligência, e muitas vezes isto poderá não ser exatamente Yeah. a teu favor. Até há pouco tempo, acho que a última entrevista que ele deu com o outro gajo que agora não lembro do nome, também é muito conhecido, já fez milhares de entrevistas com ele. O Charlie Rose? Exatamente. Ele diz que, pá, a falar disto, ele diz, pá, isto é ele diz isto com uma leveza que é engraçado. Isto é um jogo que é fácil. Tipo, tu teres, no sentido de, ele diz aquilo como se, mesmo com 90 anos, ele ter retornos aceitáveis, ele diz que não é muito difícil, não é? Ele sabe que não vai bater toda a gente, não é? Mas, tipo, ter retornos minimamente aceitáveis, e ele nem sequer se compara com benchmarks, que é super quente, mas ter retornos minimamente aceitáveis não é um jogo muito. Se tiveres a framework dele, pá, é bastante simples até. E pá, ele diz isto como se fosse um banal, não é? E é interessante ver. E- Outra coisa crucial que me parece quando falamos do Buffett, que normalmente nos esquecemos, uh, é que ele tem um track record que só ele só é tão conhecido assim porque começou muito, muito cedo e está a demorar muito, muito tempo a sair do jogo. não. Ele começou a investir com 10 anos e vai com 90 e picos. Portanto, se ele tivesse começado com, imagina, 20, que já seria cedo para a maior parte das pessoas, e ter-se formado aos 65, pá, eu duvido mesmo que estivéssemos a falar dele hoje, como falamos, porque ele não ia ter tempo de construir eh, o património que construiu. Yeah. Eu acho que isto faz grande diferença. E isto sim é incrivelmente difícil de replicar.
de 80 anos de track record. Demora o seu tempo. Mas até nisso lá está. Demonstra que são pessoas que nunca tiveram muito ansiosas com os mercados, mesmo porque senão não conseguias viver tanto tempo. A falta de ansiedade, não é? Com a maneira e repara que eram pessoas que eram altamente concentradas. Agora também é relevante, mas ainda hoje são, não Yeah. é? Mas pá, o Charlie, na época de 73, 74, tinha 90% do portfólio em duas posições, não é? Portanto, isto são pessoas que se concentravam altamente e tinham imensa confiança no que faziam. Era irrelevante o que o mercado dizia, né? Eles estavam a cair 70%, o mercado estava a cair 50% ou 60% e, e eu não mexia. Eu não sei se eles não duvidavam ou não. Há um artigo até do Seth Klarman que diz, por exemplo, que fala do Washington Post, né? Que ele comprou uma grande posição no Washington Post, tipo 30% do fundo, ou o que é que foi. E durante 2 anos depois a posição estava tipo 25% abaixo ou 30% abaixo, né? Pá, e de certeza, o Seth Klarman a dizer, de certeza que ele se questionou algures durante estes 2 anos se ele estava certo ou não. Ele não pode, tu não podes. Não, ele está a falar não foi o fundo, foi através da Berkshire, mas sim. É o Seth a falar sobre o Buffett. Sim, exatamente, Foi exatamente. através da Berkshire. Ele comprou a posição. Ok, ok. Mas acho que era tipo 30% na altura do portfólio, uma coisa assim de Do género. portfólio de equities, é capaz. Yeah. Pá, e 2 anos depois aquilo ainda estava a cair 20 e tal por cento. E era uma questão de. Pá, é impossível que ele não se tenha questionado, não tenha essa duvidade de será que estou certo, será que não estou? Porque ele dá muito essa onda de que não se questiona, ou pelo menos não se Yeah. deixa abalar, não é? Confiança, sim, 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 sim. Questiona-se, mas é ele próprio. Não vai deixar que o mercado meta em questão a sua posição prévia, né? É um bocado. Se Yeah, houver mudança de dados, ele questiona-se, mas o mercado nunca vai fazê-lo questionar. exato. Pá, Não é o preço que infere sobre a sua yeah. opinião, mas sim os dados, e ele reserva-se o direito de mudar a opinião com novos dados. E, bem, isso sim é notável. Olha, vamos voltar? Vamos Gonçalo, voltar. volta Vamos. aí. Ahm, pá, e quanto aos meus objetivos de 2022, eu tinha dito que queria gerir melhor o meu tempo, e ser mais disciplinado. Eu acho que isto é difícil de medir, mas pela forma como o MES, que é o número de empresas que eu analiso, não fui muito bem conseguido. Não analisei assim tantas empresas novas. Durante o ano ainda analisei para aí umas 10 e investi em duas empresas novas. Portanto, eh, foi um ano razoavelmente produtivo. E continuei, claro, a analisar o meu portfólio antigo, que é Quão, onde eu quão, passo a maior parte do meu tempo. quão profundo são as tuas análises, meu? Imagina, este ano devem ter passado para aí 200 empresas, né? Pá, profundamente não, Sim, a mas, grande maioria um gajo olha e vê logo que não quer. E depois há umas quantas que tu queres ir saber mais. mas o Gonçalo já tem uma lista daquelas que quer, não é, ver mais profundamente. É. Pá, Mas, mas estás a falar eu- só dessas, não é? Porque imagina, sim, vão surgindo outras, em que uma pessoa vai olhando, vai. sim, mas para eu realmente formar uma opinião, preciso perder pelo menos 1, 2 semanas com a empresa. E raramente invisto, a não ser que tenha perdido para aí 1, 2 meses. Acho que nunca tomei uma decisão de investimento sem ter perdido pelo menos 2 meses. Um, a Ibersol, eu já fui acionista de Ibersol e a Ibersol já anunciou este negócio há um ano, esta venda da Burger King, há quase há um ano. Aliás, há um ano não, há 9 meses. Foi mais ou menos na altura que a Altri anunciou o spin-off. E epá, eu tenho seguido a Ibersol desde então. E por não saber o que é que fazia no resto do negócio, tenho só acompanhando, lido os relatórios, reler os relatórios anteriores. Portanto, Sim, isso depois também é houve uma todo coisa um que se ganha trabalho que só, com. só concluiu agora com a execução de uma ordem há umas semanas. Há muitas empresas que depois, não é? Uma pessoa já as conhece há anos e vai É, analisando. Isso sim, depois sim. é o que também se diz depois de tomar as decisões rapidamente. Epá, é fácil tomar uma decisão rapidamente sobre uma empresa se tu já a conheceres há 10 anos e andares há 10 anos nisto e seguires a empresa minimamente. Não, não é como se fosse uma coisa obscura que só ouviste falar pela primeira vez a semana passada.
Exatamente. É esse um ponto, não é? A decisão é tomada em 5 minutos, mas há todo um trabalho que demorou meses ou anos. Um, mas eu gostava de ser mais disciplinado, mais disciplinado nesta gestão de tempo, porque eu acabo por perder muito tempo. Na, Acaba por não ser mau, mas eu ainda perco muito tempo nas empresas em que estou investido. Eu posso estar a analisar uma empresa nova e que me lembra de algo de uma empresa que eu já tenho e eu vou ler mais sobre as empresas que já tenho do que a nova. Mas lá está, só aquilo que estás investido é que realmente te pode prejudicar e, portanto, antes de ter esta tendência do que a contrária. Um, Tinha também como objetivo desenvolver relacionamentos interessantes. E vocês os dois são um ótimo exemplo de relacionamentos que eu tenho estado a desenvolver aqui à vista de todos, que vocês os dois são duas pessoas que eu admiro bastante e é um privilégio para mim ser vosso amigo. E eu acho que este nosso relacionamento tem evoluído muito bem, pouco a pouco, slowly but surely, há uma conversa por semana, por dia. O É Diogo pôs só. um coraçãozinho. Há uma conversa por semana, uma conversa de algumas horas por semana. Mas eu acho que tem sido uma boa evolução. Um, e, e lá está. E uma coisa que é muito importante para mim é continuar fazer desporto Mas antes de chegarmos aí, e além de nós? além de vocês, eu tenho feito um esforço para estar com outros amigos. E é algo que, aliás, eu ouvi-me mencionar isto há um ano, ainda agora, mas é algo que para mim é muito contra a natura, de ser proativo na busca de estar com alguém. E é algo que tem de ser mesmo um ato ativo. Dizer, olha, vamos conversar, vamos dar um passeio, conversar, ou ir almoçar ou jantar. Um, eu tenho feito isto também com familiares, convidar a minha irmã para ir almoçar ou para fazer um evento juntos. Principalmente em pessoas que gosto e que são um bocadinho mais introvertidas, ou mesmo elas que não sejam muito ativas em chegarem-se a mim. É algo que eu tento fazer agora. Mas lá está, é contra a natura e às vezes exige consciência que faz falta. Em termos de mindset, como tu, Manuel, tinha pensado que seria bom fazer mais meditação, mas mesmo assim, apesar de fazer alguns dias, e apesar de ver o benefício que isso traz, não é? Ainda não faço como forma de rotina. Passo vários dias sem fazer, mas eu acho que é benéfico e vou tentar fazer este ano outra vez. Um ponto em que tenho cumprido razoavelmente bem, até porque está muito enraizada a minha rotina, é o desporto. Faço pelo menos 3 vezes por semana, ia juntar mais voltinhas de bicicleta, ia juntar mais caminhadas e afins. Portanto, esse é um ponto que tenho conseguido cumprir. E é algo que eu sinto que quando não o faço, porque estou de férias ou porque estou em viagem ou assim, o corpo começa a pedir e começa-se a queixar e começo logo a dormir pior e, portanto, o facto de estar tão enraizado na rotina e É ser um tão vício. parte da forma como, sim, acaba por ser um vício, acaba por... Os vícios bons chamam-se hábitos, não é? Portanto, é Yeah. um hábito, é um bom hábito. E agora, os meus caros, passamos então Isso para... podes começar já tu. Pá, tal e qual como o Diogo disse o ano passado, eu quero fazer mais do mesmo, e possivelmente melhor. Portanto, melhor gestão do tempo, melhor desenvolver relacionamentos. E vocês os dois, mais uma vez, serão certamente relações que eu quero aprofundar e ser cada vez mais próximo de vocês. Melhor a gerir o meu conforto emocional o meu mindset e a minha saúde e pronto, e ser melhor pessoa no geral e melhor pessoa comigo mesmo também. Ok, não queres pôr, como é que se diz? Métricas. Exemplos concretos nisso, ou não? Queres deixar assim? Ou queres aprofundar? Porque isso Ahm, depois para o ano fica, não é? Fica assim um pouco claro, não sei, mas pouco claro não. Isto para ti.
talvez te ajude, ou não, és tu que tens que decidir isso. Talvez te Sim, ajude sim. se, Pá, se quiseres pôr aqui, alguns. na parte do trabalho, gostava de cumprir com analisar uma empresa nova por mês. Ok. Parece-me executável. Acho que eu e Ahm, o Diogo podemos te ajudar nisso. Começamos a chatear-te a cabeça. Gonçalo, como é que está? Já está? Não está? Tens Eu que nos já, eu mandar já, um report todos os meses. eu já lhe dei um. já está no meu pipeline, só que o meu pipeline de giro está no meu pipeline, mas o meu pipeline não avança. Ahm, e outras coisas que possa colocar métricas, ahm, não sei, estou disposto a ideias. Mas é estas. Por O exemplo, problema. deixa-me perguntar, melhor Força. gestão do tempo. Será que podes fazer time blocks, por exemplo, de manhã é só para empresas que já tenho, a seguir ao almoço reservo 2 horas para olhar para coisas novas. Sei lá, estou agora a dizer Olha, ao calhas. é uma boa ideia. É, podia ser uma coisa assim. Ou sextas-feiras, Exato. ou segundas, não sei. Isto agora é contigo, o que é que funciona É, melhor para ti? sim, eu faço isso. Há um tipo de arbitragem que eu já falei aqui e que só acontece pontualmente, que são aquelas odd lots, dá para fazer os 7%. E eu tenho exatamente um dia no calendário em que só vou à procura dessas arbitragens. Muitas vezes eu encontro, ou quase todos, eu faço só uma vez por mês, portanto é um dia em que às vezes encontro e dá para fazer 10% ou 7% numa posição que pode chegar a 10.000 euros. Ou pode haver muitos meses em que não encontro nada. E podia fazer uma coisa assim para o resto, sim. Um dia da semana dedicado a novas ideias, por exemplo. É uma boa ideia. E vocês, meus E é caros, isso, malta. Eu já falei, eu já disse. os teus objetivos são Não, os mesmos para 2022? É isso, estou no caminho certo. não, um deles é desligar-te mais, não é? Sim, Abrir sim, mais sim, sim. os teus, como é que se diz? Não é hábitos, os teus hobbies, os teus tempos livres para outras coisas, é isso? Yeah. E Queres depois pôr é. concreto, concretizar mais ou ficar assim no Não, não, ar? não. É irrelevante desde que eu desligue, desde que eu consiga. Sim, mas é que sem planear, se calhar não é tão. Tipo, voltas ao mesmo, estás a ver? Pá, pois, não sei. Por exemplo, desporto, algum desporto que gostasses de fazer mais ou começar? Pá, eu já faço futebol, lá está, eu podia fazer ténis, qualquer coisa que seja desporto de grupo. Nem tem que ser de grupo, mas que não seja exercício por exercício. Tem que ter uma Competitivo. parte. Yeah, sim, Yeah. sim. Qualquer um deles eu estou aberto, não? A que possa começar assim, uma coisa nova. Mas eu nem acho que seja por aí, eu nem acho que seja por aí. Hum, não sei, mano, não sei. Pronto, eu estou-te a sugerir isto, Diogo, porque normalmente, e um gajo falha, normalmente dos planos, faz planos e depois falha-os, que a vida acontece. Mas é melhor ter planos e falhá-los, planos concretos ou o mais concretos possíveis, do que não ter plano e ter só uma ideia. Porque isto eu digo porque me acontece a Eu mim. sei, eu Porque depois sei, eu sei. acontece o ano, é a mesma coisa que o passado. Ah, eu gostava de emagrecer. Ok, o que é que vais fazer? Não sei. Mas eu não, acabo por não emagrecer, estás a ver? Yeah. E uma coisa boa disto é que para o ano vamos estar provavelmente a falar sobre estes objetivos e, portanto, vai ser mais óbvio se fizermos alguma coisa para ir no seu encontro ou não. Olha, eu posso dizer-vos, a relação a mim, eu este ano quero focar muito no meu trabalho novo. E já agora lanço aqui um repto, um pedido de ajuda aos nossos ouvintes. Especialmente os 2 primeiros anos de um agente imobiliário dependem muito do seu círculo de influência, dos seus amigos e dos seus familiares. Por isso, para apanhar negócio, para criar negócio, gerar negócio. Por isso, toda a gente que me estiver a ouvir que conheça alguém que tenha uma casa, um apartamento, uma quinta, um terreno, um prédio, alguma coisa para vender e que queira, obviamente, a ajuda de um agente imobiliário, digam-me, porque eu preciso de vocês. Eu preciso de ajuda no primeiro, especialmente no primeiro e no segundo ano, que é quando eu estou a começar. Portanto, o meu primeiro ano à série, até agora estive a aprender, eu estive em formação. O meu primeiro ano à série vai ser 2023, no mercado imobiliário.
e já fiz esse plano que vos estava a dizer, concreto, o que é que quero fazer cada mês, que ação quero fazer cada mês, por semana, por dia. Eu tenho estabelecido, já tinha isto antes, mas agora estabeleci para esta nova área. Por dia, o que é que faço à segunda, o que é que faço à terça, o que é que faço de manhã, o que é que faço à tarde. Nem sempre, lá está, a vida acontece, nem sempre cumpro estas coisas, mas é melhor ter o plano, do que não o ter. E se eu acordo sem saber o que faço durante o dia, o que tenho para fazer durante o dia, é meio caminho andado para não fazer nada do que é realmente importante e perder-me, como o Gonçalo estava ali a dizer, apá, aparece-me um tweet ou vocês a comentar qualquer coisa de giro e aí vou eu por um rabbit hole procurar a de giro e quando dou por mim tive horas a olhar para a de giro ou para outra coisa qualquer. Portanto, eu gosto de ter o plano todo rígido, depois sei que não o vou cumprir completamente, mas é bom para quando estou perdido voltar ao plano. Portanto, este ano é maioritariamente focado no trabalho, em gerar negócio, em criar relações profissionais. Um, Isso é um. Depois outro, eu acho que nunca disse isto em voz alta, provavelmente, o gajo chega àquela idade de ter filhos, provavelmente um, vir a conceber uma criança, não tenho a certeza ainda disto. Mas provavelmente sim, será em 2023, vamos ver. E não tenho assim muitos mais. Já tinha comentado, quero fazer de tempos a tempos, quero contar uma história na noite de storytelling, continuar no Toastmasters, fazer periodicamente discursos. De momento Queres não contar estou uma vendo o história que faço. no storytelling? Sim, eu gostava de Naquela, fazer, já, em naquela inglês? noite em inglês, sim. Gostava de Uau. fazer uma por quarter. Lá está, era aquilo que estava a dizer. Epá, estava a pensar uma por mês, só que é preciso muita preparação e com o Toastmaster também é preciso preparação para fazer os discursos. Portanto, uma por quarter acho que é uma boa cadência. E estão todos convidados, vocês especificamente, né, especialmente, Boa. para ir assistir. Essas duas coisas é fácil de ver as métricas, não é? Ou, se tiveres um filho, é fácil, não é? É fácil fazer a Yeah, contagem. yeah, yeah. E as histórias também. Uhum. Pelo menos, E mesmo toda a parte do imobiliário, também é fácil porque eu pus métricas pus por números de contactos, números de faturação que eu desejo obter, dias deste tipo de atividade, dias daquele tipo de atividades. Eu fiz isto com a minha team leader, com a minha chefe de equipa. Não adianta estar aqui a explicar esses números e esses objetivos concretos, mas eu tenho-os altamente definidos, mês a mês. Mais uma vez, provavelmente vou falhá-los todos, mas é um guia. É isso que eu tenho que fazer para chegar onde quero. Hum, é um guia, é melhor do que andar perdido. Até o que é que eu vou fazer esta semana? A quem é que eu vou ligar? E por aí fora. impecável. É isso, malta. Chegados ao fim? Eu tenho, acho que sim, meu, Vamos eu a tenho que ir isso. andando. Tenho Vamos a imensa isso. coisa hoje planeada ainda. Vai, Diogo! Abraços. Olhem, próximas 2 semanas eu estou na Índia. Se alguém quiser dar dicas da Índia, escreva nos comentários, que eu sou todo Quando é ouvido. que vais já? Vou no domingo. Dia Portanto, um mesmo? vou dia 1, e tenho Espetáculo. assim a coisa mais ou menos planeada, mas ainda com abertura para mudar tudo à última da hora, porque só tenho o voo marcado e as primeiras noites. Em princípio vou para o norte, mas se me quiserem recomendar alguma coisa no sul, também estou aberto a isso. E ficas 2 semanas. 2 semanas, sim. Opá, e quase de certeza não consigo gravar. Yeah, exato. Se Portanto, conseguir, eu Não. digo-vos. Se conseguir, eu sim. digo-vos. Se estiver parado em algum sítio, mas Yeah. como não tenho plano, é melhor não Aproveita, arriscar. mas é. Isso, Yeah. aproveita. E damos 2 semanas de férias aqui ao podcast. Bem, malta, abraços e bom ano. Bom ano, meu. Boas Bom festas. ano, boas entradas. Divirtam-se.